nós passamos a fazer diferente daquilo que a gente achava que era certo, né? Por isso que a palavra de Deus fala que Deus ele não leva em consideração o nosso tempo da ignorância. Então, às vezes, a gente fica olhando para trás e pensando, nossa, por que eu fiz aquilo? Principalmente na nossa fase de criança, de adolescência, que a gente não tem o entendimento, né? A gente não tem noção, a gente não tem maturidade do que é certo, do que é correto. E a gente faz as coisas sem pensar, ou pensando que aquilo é correto, que aquilo é certo, da maneira que a gente foi criado, da cultura onde a gente vive, do local, do país. E daí nós fazemos alguma coisa que quando o tempo passa a gente se arrepende, ou na mesma hora a gente se arrepende, a gente pensa, nossa, eu não devia ter feito aquilo daquela forma, daquele jeito. Se fosse hoje, eu tinha feito diferente, eu não tinha namorado com aquela pessoa, eu não tinha feito aquela tatuagem, eu teria me lançado mais, me jogado mais, eu teria aprendido aquilo. Mas graças a Deus que Deus ele não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Por isso que a partir do momento que a gente tem a clareza mental de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa, né? É a verdade do Senhor Jesus, a verdade do amor de Cristo, e nem o momento futuro. Ele só considera o momento de hoje, que é o nosso momento presente. E o nosso momento presente é o único poder que a gente tem sobre a nossa vida, é o dia de hoje. Então ele nos dá o dia de hoje, a partir do momento que eu conheci a verdade, que eu tive noção que todas as coisas que eu fiz anteriormente não era de acordo com aquilo que era para ser feito. Então é hoje. Se você se arrependeu pelo que você fez e hoje você não se perdoa, você perdoou o outro, mas você não perdoou a você, Deus ele joga fora no mar do esquecimento. Nós é que ressuscitamos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, a nossa ignorância. Então se auto-perdoe, que não é fácil. E uma coisa que é muito legal a gente fazer é a gente se olhar dentro dos nossos olhos e falar, não, ó, tá tudo bem. Eu me perdoo por aquilo que eu fiz, né, pelas pessoas que eu magoei. Eu me perdoo, porque eu não tinha noção. A consciência que eu tinha naquele momento era aquela consciência. Hoje, graças a Deus, Deus ele me deu esse conhecimento, essa clareza. Então eu me perdoo. Eu me aceito pela maneira que eu sou, pela maneira que eu estou sendo nesse momento, porque como eu fui criado, o programa que foi colocado na minha mente, por isso que eu fiz daquela forma, daquele jeito. E eu não sou isso que eu estou vivendo hoje. Eu estou vivendo isso hoje, mas eu não sou o que eu vivo hoje. Dependendo do meu problema, eu não sou a minha profissão. Eu estou nessa profissão. Amanhã eu posso não estar nessa profissão. E nós temos que ter consciência. O que nós viemos fazer nesse mundo? Quem nos chamou? Quem nos trouxe aqui? E para onde nós iremos? Nós estamos aqui de passagem. A partir do momento que nós temos essa clareza, que nós ativamos a nossa identidade através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque por Ele nós viemos a esse mundo, por Ele nós fomos formados de maneira assombrosa, com toda a inteligência, com todas as características, com a imagem e a semelhança dele.
E é para Ele que nós iremos, porque é necessário que tenhamos fé para se aproximar e crer que Ele é o nosso Senhor e Salvador. E Ele morreu, ascendeu aos céus, Ele ressuscitou no terceiro dia. E Ele falou que foi nos preparar um lugar, uma morada. E é para lá que nós iremos. E que essa verdade que nós conhecemos hoje possa nos ajudar a nos perdoar do nosso passado, das pessoas que nós magoamos, das coisas que nós fizemos que nós nos arrependemos. E Ele fala que a gente não deve viver do passado. O passado é para ser só consultado, é a nossa biblioteca, para a gente fazer diferente. Olhar para o passado e falar, nossa, eu fiz aquilo porque eu não tinha uma clareza, eu não tive um entendimento, eu não conhecia a verdade. Então não se culpe, não se lamente. Se verdadeiramente você se arrependeu, era a consciência que você tinha naquele momento. Então se perdoe, se aceite, se acolha, se ame, porque o mais importante de tudo, amar a Deus acima de todas as coisas, porque não existe outro Deus, só existe um único Deus. Amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas para eu amar o meu próximo, eu preciso me amar primeiro, me valorizar primeiro. E o nosso próximo é aquele que está ali sempre no nosso dia a dia, do nosso lado. É no meu momento presente. Sempre está amando aquele que está próximo da gente, que está precisando da nossa ajuda, da nossa oração. Não precisamos conviver com as pessoas, porque nós sabemos que tem pessoas que é muito difícil de lidar. Mas nós que temos o conhecimento da verdade, nós temos que ter paciência, pedir para Deus sabedoria, empatia. E Deus, Ele nos ajuda, porque na sua infinita misericórdia e graça, Ele nos ajuda a superar, a suportar, né? Graças a Deus por isso. Então, se auto-perdoe, porque Ele não leva em consideração o teu passado, Ele leva em consideração o que você sabe hoje, nesse momento.